E a pergunta que eu faço a você aqui agora: qual é a tua missão? Qual é a tarefa? Qual é o feito? Qual é a ordem? Qual é o pedido de Deus para a tua vida que você ainda não conseguiu cumprir? O que você vai fazer diante das lutas, dos sofrimentos, das dores, diante daquilo que você está a viver? Qual é a sua decisão, igreja? Continuar sentado semana após semana, ouvindo a palavra do Senhor, mas não se tocando a uma necessidade de mudança? Ou diante desta ceia, diante desta mesa, nós sairmos desta igreja hoje mudados em Cristo Jesus? Precisamos ter coragem para isso. João aqui coloca em destaque o contraste da ação de Jesus, que precisamos nos lembrar. Viemos aqui para lembrar de Jesus. E havendo amado os seus que estavam no mundo, o que fez Cristo? Amou-os até o fim. Coisa que para nós é difícil. Qualquer diferença hoje, o ministério que trabalha com família sabe disso. Qualquer diferença, qualquer discordância, qualquer problema, qualquer ato, já gera hoje um problema a ponto de separação. Há casos, há situações nos quais nós vivemos dentro das igrejas, em que não acreditamos que famílias têm sido destruídas por coisas tão pequenas. Dizemos que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus Cristo, mas nós não amamos mais. Não amamos mais o cônjuge, não amamos mais a igreja. Muitas das vezes eu chego à conclusão que não amamos mais Jesus, mesmo Ele tendo feito tanto por nós. E consequentemente nós não vamos amar mais ao próximo. Em uma pregação, o bispo ou algum pastor aqui, quando pregava, disse que numa determinada igreja havia uma pessoa à porta da igreja, não, acho que foi num congresso que eu fui no Rio, que se vestiu um jovem de mendigo, sentou à porta de uma igreja e centenas de pessoas entraram à igreja e nenhuma o cumprimentou, e nenhuma ofereceu uma ajuda, e ninguém ofereceu um banho, e ninguém ofereceu uma comida, nada chegou, até de repente no final um jovem vai e abraça aquele homem, levanta e pergunta da sua necessidade. Assim nós estamos. Assim nós dizemos ser discípulos de Jesus Cristo, mas nós não amamos mais ao próximo. Verdadeiramente não amamos mais os nossos irmãos, o nosso ministério, a nossa igreja, os nossos pastores. Não amamos mais o reino, apenas dizemos que amamos. Mas o ato de virmos à igreja, de trazer conosco a Bíblia, não é o suficiente. Mas Jesus, o que Ele fez? Ele foi até o fim do seu propósito, não porque não soubesse ou tivesse caído em uma cilada, não, mas simplesmente porque Ele amou até a última consequência. Será que nós temos amado a nossa família? Será que os nossos casamentos têm sido realmente casamentos de homens e mulheres de Deus? Será que a nossa prioridade tem sido as coisas do reino? O tempo da meditação, o culto no lar, a conversa em família, o chamar o vizinho, o chamar a parentela, sentar sobre a mesa, não apenas para um café ou para um almoço, mas para exposição da santa palavra de Deus. Será que realmente fazemos isso? Será que temos tempo para isso? Será que esta é a nossa prioridade de vida? Cada um nos seus celulares, cada um no seu WhatsApp, cada um nas suas redes sociais, Facebook, Instagram,
Isso nos toma um tempo tremendo de vida. Isso nos rouba a intimidade. Talvez hajam aqui pessoas que não estejam nem ligadas naquilo que está acontecendo aqui, mas já estejam preocupadas com o lanche, com o jantar, com o Fantástico, com a Fazenda, né? Tem um programa, né? Eu não vejo não, mas esses dias eu virando lá, eu vi um pedacinho. Mas essa é a nossa realidade. Por isso eu venho aqui trazer a fala de João ao relembrar estes fatos sobre o que está na sua mente. Alguns vão se desculpar dizendo que amanhã há uma situação bem complexa, bem complicada no seu trabalho. Alguns vão dizer que estão meio desconexos daquilo que estão falando em função das crises, dos lamentos, das lutas que estão vivendo, da falta do recurso. Tudo isso é plausível, é aceitável e Deus entende. Mas o que estamos falando aqui é algo muito maior, é algo muito melhor, é algo bom e agradável do Senhor para nós. Então se ligue aí em Jesus. Se ligue naquilo que o Senhor está falando, naquilo que Ele quer fazer nesta noite aqui na nossa igreja, no nosso meio, porque o Espírito está aqui. E hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, a vontade de Deus é que venhamos enxergar o que está de trás desta mensagem, não da minha fala limitada como homem, mas o que está por trás disso tudo, por trás desta mesa, do que a palavra diz que Ele estaria aqui, que o Teu Espírito nos falaria, se fizéssemos um autoexame das nossas vidas, dos nossos atos. Comece aí a se autoexaminar, comece a reconhecer os seus erros, comece a reconhecer os pecados, comece a reconhecer a sua frieza diante da santa palavra de Deus. Conhece a Deus, mas não vive verdadeiramente. Quando você receber os elementos, você perceba que é Jesus. Não é um pão, é o corpo. Não é um cálice, é o sangue. Não é apenas simbolismo, é vida, é renovo, é arrependimento, é choro, é lágrimas, é lamento, sim, porque nos tornamos uma igreja fria, nos tornamos crentes despreocupados com Jesus, nos esquecemos a cada dia que Ele é a nossa prioridade. Nos esquecemos da sua dor, do seu sofrimento, da sua entrega. Por isso, um culto de Santa Ceia é algo que precisa ser entendido, interpretado de uma forma sobrenatural e não mais humana. Não é uma agenda da igreja, mas é algo altamente espiritual, igreja. Então, quando você sair da sua casa para qualquer culto, para qualquer evento na igreja, venha sabendo que aqui enfrentaremos uma batalha, mas que aqui nós sairemos vencedores em Cristo Jesus. Então não deixa o desânimo, não deixa a luta, não deixa nada, não deixa a crise, não deixa a dor, não deixa o luto. Venha para a casa do Senhor, se envolva nas coisas de Deus, sirva ao reino, abençoe vidas, e você será o mais abençoado. Um amor consciente é o que nós precisamos ter, mas disposto como Jesus às últimas consequências, sim. Quando você pensar em desistir do seu casamento, e talvez haja algumas pessoas aqui pensando nisso, mesmo que hajam motivos da tua parte, vá até as últimas consequências, como fez Jesus. Quando você quiser se desligar da tua igreja,
Saiba que mesmo que hajam seus motivos, vá até as últimas consequências. Quando você quiser sair do seu ministério, parar de usar seus dons, seus talentos, seja por qual for o seu motivo, vá até as últimas consequências. Quando a fraqueza te abater, quando o erro te rondar, quando o inimigo tentar te tragar, vá, lute até as últimas consequências. Isso é ser crente, isso é ser discípulo, isso é viver como ministro, como diz a palavra do Senhor. Há uma responsabilidade para cada um aqui, que é pregar o evangelho de Jesus Cristo, e estamos a esquecer disso, e temos que nos preparar. Eu estou muito preocupado, muito, não mais com o congresso de homens, não, mas com os homens desta igreja. Estão desligados, estão ausentes daquilo que Deus quer fazer, estão despreocupados. Aí fui tomado por uma preocupação, por uma tendência humana, claro, obviamente, há uma desistência deste assunto, e alguns homens, poucos ao meu redor, não desiste, continua, vamos em frente. Por quê? Porque eu preciso ir até as últimas consequências, mesmo que eu não consiga pagar o que nós temos de custo para este congresso. Obviamente eu não vou esconder que a sua inscrição nos fará falta, sim, a sua ausência nos fará falta, mas a minha preocupação não é só essa, porque eu sei que se eu pegar 3, 4 ou 5 empresários, eu vou suprir essa necessidade, e há homens que vão até as últimas consequências e não deixarão no furo com isso. O problema não é esse. O problema é que nós homens estamos cegos, como preguei semana passada, estamos míopes, estamos com a visão embaçada, não temos a capacidade de separar um dia para servir ao Senhor, para ouvir a vontade dEle, para tomar pauladas na cabeça assim, mas sair daqui aprendendo o que é ser um homem de Deus e ser usado por Ele. E eu creio que isso vai mudar, eu creio que os homens vão se levantar, eu creio que haverão homens aqui dispostos a ouvir o que Deus tem para nós nesse dia. Por isso eu tenho orado por esse congresso de manhã, de tarde, de noite. Por isso eu tenho sentido a opressão, tenho visto a pressão que é a organização. Quem trabalha em ministério, quem trabalha em congresso, quem sabe o que estamos fazendo e por que fazemos. Fazemos porque somos igreja, e há famílias, há homens sendo destruídos, e justamente aqueles que dizem que não precisam. Eu já vivi isso, eu sei bem o que é isso. Achava que jamais seria laçado pelo inferno e pelo diabo, e justamente na área que eu me achava forte, o que fez ele? Ao me rodear, ao ver uma fraqueza, ao ver uma brecha, o que fez ele? Tomou a minha vida, e aí eu fui viver o inferno. E por isso que eu amo trabalhar com homens, porque eu não quero que nenhum homem, nenhuma família viva e sofra o que eu vivi e sofri. Amar até as últimas consequências, como fez Jesus. E esse amor de Jesus, que nós estamos aqui a lembrar nesta tarde, este amor, ele deve produzir, ele tem que produzir em nós alguma coisa. Mas parece que estamos cegos, como eu já falei, míopes, ocupados demais, cheios de desculpas, homens e mulheres também, irmãos e irmãs. Mas antes do corpo e do sangue de Jesus que chegará até as suas mãos, antes disso, nós precisamos nesta tarde dar uma resposta a Jesus de amor, uma resposta verdadeira, com a sua vida, com a minha vida, resposta de amor, de gratidão, de zelo pela casa do Senhor, pelo reino, pela igreja, uma resposta de amor à família, a cônjuges aguardando de nós aqui uma resposta.
a esposas aguardando do marido um feito, um pedido de desculpa, uma atitude de amor, de consideração. Mas parece que nada acontece. Há maridos aguardando da esposa uma abertura, uma facilidade, um jeitinho que toda mulher sabe para que o marido consiga chegar. Não importa quem errou, mas há algo maior. Mas é difícil, pastor. Mas lembra que eu falei que até as últimas consequências, é até elas, até as últimas consequências. Há amigos aguardando uma atitude, um feito. As amizades hoje parece que esfriaram, não tem mais o mesmo valor. Mas pouco temos feito. Você precisa ser grato a Jesus por tudo que Ele fez e te deu. Este amor dele, como já dito, precisa produzir uma entrega de amor antes de receber os elementos. Comece a entregar a sua vida a Jesus. Comece com amor a pedir perdão, como eu já falei aqui nessa noite. Se arrependa diante daquele que merece e espera no seu arrependimento. Que haja nesta noite uma entrega total. Que haja uma rendição, renda-se diante do Pai. Tira toda a teologia, ei, preste atenção. Tira todo o conhecimento. Tira tudo. Tira a tua posição. Tira o seu dinheiro, tira tudo da frente e renda-se a Jesus, uma rendição integral. Aí sim os elementos terão valor. Que este momento seja um momento de consagração. Consagra-se ao Senhor, consagra a sua vida. Comece aí da onde você está. Comece a consagrar a sua família, comece a consagrar os seus filhos, comece a consagrar os seus pais, comece a dedicar, a apresentar os seus projetos e sonhos. E não ache que é você que vai fazer, mas é Deus. Comece a se comprometer verdadeiramente com o Senhor. E quando eu falo de comprometimento, eu não falo apenas de um trabalho semanal de 1 hora ou 2 horas na escala de um ministério. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de comprometimento. É de compromisso com as coisas do reino. É muito mais do que isso. É você olhar para tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida e lembrar todos os dias de agradecer. Agradeça pelo marido que Deus te deu, agradeça pela esposa, agradeça pelos filhos, agradeça pela igreja, agradeça pelo emprego. Mas não é o que eu queria, mas agradeça, porque muitos não têm o que você tem. Até que ponto você realmente ama a Jesus? Até que ponto? Qual é o seu sacrifício de louvor? Qual é? Jesus sabia que tudo era dele. Ele não precisava fazer nada por nós. No verso 3 que lemos aqui rapidamente, revela que ele sabia que o Pai havia colocado em suas mãos todo o poder e toda a autoridade, e que tudo que existe no universo criado tinha sido por Deus, seja na dimensão material, seja na dimensão espiritual. Era de Jesus, estava à disposição dele, mas ele deixou tudo de lado. Então deixa de lado a tua fortuna, o seu dinheiro, o seu cargo, a sua vida.
Deixa tudo de lado e vem verdadeiramente se entregar a Jesus Cristo. Todo mundo sabe o que ele fez, mesmo sendo o que ele era. Nós lemos aqui que ele tomou uma toalha, e o que fez ele? Foi se enxugar? Foi se refrescar? Não, ele amarrou a sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos, lavou os pés. Aí eu lembro de um momento de um congresso de homens lá em BH, o último. Pastor Rogério Maruti sobe ao púlpito e não consegue começar a ministrar. E eu não entendi bem o que estava acontecendo. Pastor Rogério, o que houve com ele? Ele foi tomado pela presença do Espírito Santo, e ele naquela noite ele não pregou. Ele chamou um homem que era um ex-mendigo, que havia se entregue naquele congresso ao Senhor Jesus. Olha a importância de um congresso. Chamou ele à frente, e os homens foram lavar os pés, e tirou o seu sapato e deu de presente o seu melhor sapato àquele homem. E nós o abraçamos, e nós cuidamos dele. E no dia seguinte, quando eu olhei para aquele homem, eu falei: aquele homem não era um mendigo, não tinha como ser. Havia uma prisão, havia uma cadeia, havia algemas sobre a vida daquele homem, que foi quebrada com um ato, com uma atitude, com um feito. E esse feito que Jesus quer fazer é com as nossas vidas. Há feitos na tua casa que vão acontecer, há milagres, há curas que serão realizadas através da sua vida, através do teu ato de estender a sua mão direita, a mão da autoridade, abençoar a tua casa. Mas não temos coragem, achamos que não podemos. Mas tudo isso cessará em nome de Jesus. Sabe por quê? Tudo isso cairá por terra, todo impedimento, toda cegueira, toda miopia, todo descontentamento hoje se encerra aqui em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque estamos diante dele, primeiro para pedir o perdão a ele, perdão pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, pelo abandono da tua casa, pelo abandono do ministério, pelos erros cometidos com os nossos familiares. Comece a pedir perdão aqui, depois peça lá. Comece a fazer algo aqui acontecer, e você sairá daqui com forças, com valentia, com coragem, com estratégias para fazer lá algo que só o Senhor pode fazer. E aí o milagre vai acontecer, aí as portas vão se abrir, aí a paz irá se estabelecer naquele lugar. Mas para isso há uma necessidade. A Bíblia nos recomenda isso, que antes de comermos o pão, antes nós venhamos a avaliar os nossos atos, aquilo que você fez hoje, ontem, antes de ontem, durante a semana que passou, durante o mês. Há alguma coisa que precisa ser largado e deixado na sua vida. Comece a pedir agora ajuda ao Senhor nosso Deus, e Ele o perdoará. A palavra diz que Ele o limpará, e aí você estará apto, não haverá condenação. Mas se assim você não fizer, isso aqui não tem valor. Então comece agora. É vontade de Jesus Cristo, é vontade dele que você se arrependa dos seus erros, que você peça perdão dos seus pecados, que você assuma aqui o compromisso de mudança na tua vida. Aquele pecado que ninguém vê, aquele pecado que você acha que ninguém sabe, talvez alguém não saiba, mas Jesus, Ele sabe, Deus sabe. Comece a pedir a Ele perdão. Ele tomou uma toalha, amarrou a sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eu não sei, mas talvez você precise lavar os pés dos seus pais hoje. E quando eu falo lavar os pés, não é apenas pegar uma bacia, uma toalha, um sabonete e lavar os pés, não. Você precisa reconhecer a autoridade, você precisa ser submisso, você precisa dar respeito. Talvez algumas esposas precisem prestar exatamente isso para seus maridos. Talvez alguns maridos precisem para suas esposas. Talvez hajam pessoas aqui que precisam lavar os pés uns dos outros. Talvez eu tenha errado com alguém
E eu começo a me lembrar aqui agora de algumas situações, e não é possível que você aí não comece a lembrar de algumas também. Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, e isso aconteceu justamente no momento em que eles, vocês estão lembrados da passagem? Aqueles homens discutiam quem deles era o mais importante. Parece a igreja. Quem prega mais? Quem é mais eloquente? Qual ministério é maior? Qual é o mais importante? Quem é diácono? Quem não é? Quem é obreiro? Quem não é? Quem vai ser? Meu Deus, quanta polêmica, quanta discussão por coisas que não têm valor nenhum no âmbito espiritual. Mas que nesta tarde, já à noite, saiamos daqui após este ato melhores em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui santo e correto, porque isso ninguém é, mas que venhamos a lutar até a última consequência.